Hoje nós vamos falar do número 666, o número 666, o número da besta. Mas não é da besta que a gente vai falar, não. Fiquem aí que eu já volto. Faz 666 anos que foi decapitada a rainha Inês de Castro, aquela que depois de morta foi rainha. Ela só se tornou rainha depois de morta. Ela teve existência histórica comprovada, era a namorada de Dom Pedro o Cru, que tinha esse nome porque era muito cruel com os seus inimigos. E tinha sido levada para morar no palácio, a mocinha, que era de Castela, porque a dona Constança, mulher do príncipe Dom Pedro, talvez quisesse tê-la por perto. O fato é que ela teve 4 filhos com o príncipe. E numa das viagens de Dom Pedro o Cru, a curriola do pai dele, que era o rei que governava, Dom Afonso, se aproximou dele e conseguiu do rei que mandasse decapitar Inês de Castro na ausência do marido. E ela foi decapitada. Ela diz umas coisas muito importantes um pouco antes de ser decapitada. Ela diz que é para o rei, então, se acha que ela é culpada, exilá-la lá no mais longínquo lugar, desterrá-la, deixar até no meio das feras, mas não deixar as crianças sem ela, porque a mãe precisa proteger as crianças. São 4. E o rei queria, diz o Camões, né? A história foi contada por Luís Vaz de Camões, que está para a cultura portuguesa e para a língua portuguesa, assim como Shakespeare está para o inglês e Dante para o italiano, isto é, uma referência solar da língua. A língua portuguesa só se consolida com a sua forma escrita com este livro Os Lusíadas, do Luís de Camões, publicado no século XVI. E Camões morre em 1580, morre durante a peste, durante uma das pestes que assolaram a Europa naquele período. Ele morreu na miséria, recebia uma pensão muito pequena, mal dava para ele sobreviver. Seus ossos demoraram a ser encontrados. De todo modo, a expressão Inês é morta se consolidou na língua portuguesa a partir desta lenda e desta história pela pena de Camões. O rei volta, o príncipe, não é, volta da sua viagem, torna-se rei e faz a vingança. Identifica os 3 que organizaram a execução de Inês de Castro e um deles foge, mas 2 são punidos e são executados em praça pública de uma forma muito cruel. Ele tinha o nome de Dom Pedro o Cru. Na época, Cru queria dizer justamente esse cognome, o cruel. Então, o Camões diz, queria perdoar-lhe o rei benigno, movido pelas palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte eu quis, lhe não perdoam. Então, o rei não consegue perdoar a Inês, as palavras que ela diz são muito duras, magoam ao rei, mas o Camões como que livra assim a cara do rei, dizendo que
Na verdade, é o povo que tem esse destino e quer fazer isso, quer essa tragédia, quer essa desgraça. Mas então, voltando, Dom Pedro retira Inês de Castro do túmulo, põe a Inês de Castro num trono. Este trono segue em cortejo por todas as localidades de Portugal, até nas aldeias mais remotas, para que o povo beije as mãos da rainha. Mas ela não era rainha, ele a tornou rainha depois de morta. Então se diz, agora Inês é morta, aquela que depois de morta foi rainha. Mas a frase agora Inês é morta, esta frase famosa, agora Inês é morta, passou a designar uma situação em que não adianta fazer mais nada, porque na verdade passou a hora de tomar providências. Você sabe que as providências também têm hora para serem tomadas, não é? E a Inês, então, já tinha sido executada quando houve este cortejo, quando ela foi nomeada rainha. Agora Inês é morta. Esta é a explicação para a frase. Eu recomendo vivamente que vocês leiam Os Lusíadas, está na internet. Se não quiserem por hora lerem todo, comecem pelo episódio de Inês de Castro. Eu leciono e lecionei durante décadas, não é? A disciplina de literatura portuguesa, e eu, quando chegava aos Lusíadas, eu dava duas coisas. Dava a formação do Estado português, que é muitíssimo curiosa, tal como descrita e contada nos Lusíadas, porque o rei português, diferentemente de todos os reis europeus do período, ele reina e governa. Ele não é só de enfeite, ele é chefe religioso, ele é chefe militar, está lá no campo de batalha, e ele é chefe político. É ele que dirige a nação, chefe religioso, chefe militar e chefe político. E Dom Pedro foi isso, o pai dele também foi, o Dom Afonso. E a outra coisa que eu contava, que eu começava, dava especial atenção, era essa belíssima história de amor, agora Inês é morta. Hoje ficou um pouquinho longo o episódio. Na verdade, a gente nunca sabe qual é o tamanho preferido, né? Porque eu nunca recebi ainda não recebi de nenhum telespectador ou de ouvinte do programa semanal que eu faço há 10 anos na Band News, uma queixa de que o programa hoje estava muito longo. É sempre que o programa é muito curtinho. Certa vez, no tempo que Boechat e eu fazíamos, ele durou 40 minutos. A duração de uma aula, né? Mas isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma prosa. Por hoje chega. Muito obrigado e até de repente. E lembre-se, faz 666 anos que Inês é morta. E a expressão não morreu. Está aí na língua portuguesa até hoje em muitos lugares do mundo. Muito obrigado e até de repente.